Mais uma vez, eu, Yolanda Ferro, estou aqui com vocês, diretamente do nosso Juriscast. Mais um episódio para vocês. O nosso Juriscast é o podcast do direito, aquele que te informa direito. Diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, para passar informação para você da forma mais objetiva, simples e direta possível, acerca de temáticas sobre o direito. E falando em temáticas sobre o direito, eu tenho aqui comigo uma pessoa muito querida, muito especial, que é admirável. Não vou passar para vocês o currículo dele, porque senão não daria tempo. Mas é o professor José Marques. Ele é conhecido como o nosso Marechal das Alagoas, que dirá do Brasil. É o nosso Marechal do Direito. E vocês irão ver por quê. Professor José Marques, ele é advogado, é professor de direito, ele é professor universitário e ele é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, que através da nossa querida ESA, nós temos a oportunidade de realizarmos cursos e de nos especializarmos no nosso dia a dia para a nossa prática da advocacia. Mas para que nós possamos ter conhecimento sobre a nossa pauta de hoje, do nosso episódio de hoje, eu vou apresentar o professor José Marques e dar as boas-vindas para que ele possa ter esse diálogo comigo e que vocês possam acompanharmos falando sobre o direito constitucional e as novas tecnologias. Então, para que esse tema chegue ao seu conhecimento, eu vou dar as boas-vindas, finalmente, ao professor José Marques. Professor José Marques, só a sua pessoa já dispensa qualquer apresentação. É um carinho imenso, é um prazer imenso, um carinho enorme que eu tenho pelo Senhor, uma admiração enorme. E é um prazer muito grande de tê-lo aqui comigo no nosso Juriscast e de o senhor ter aceitado, finalmente, ter colocado um tempinho na sua agenda para que nós tenhamos esse bate-papo descontraído e informativo hoje. Seja sempre bem-vindo. Minha amiga, eu que agradeço. Eu acho que currículo, o melhor título que eu tenho é ser seu amigo. Ah, É amigo da imagino, Yolanda. Isso para professor. mim é Vai me impagável. deixar encabulada. Você é de casa, você é do coração. E eu fico muito feliz de ter dado certo, ter conseguido vir depois de uma viagem, vir direto para cá. E quem tem energia boa, quem tem essa positividade que você tem, não tem como dizer não, pelo contrário. Professor, é perto dos bons que a gente fica melhor. Amém. Muito obrigada mais uma vez. E para falarmos sobre o direito constitucional e essas novas tecnologias, primeiro eu gostaria de perguntar, o que o senhor acha que essas novas tecnologias podem estar contribuindo para o nosso dia a dia em relação ao direito constitucional? Deixa eu só também justificar minha voz. Estive no sertão pernambucano, participando do júri épico, fazendo algumas apresentações lá e acho que o calor, a temperatura, aquela energia arretada que só o sertão tem, acabou tirando um pouco da minha voz. Então vá me perdoando por isso. Imagine, professor. Ah, Outras pessoas diriam o quê? Ah, sim, ele ficou até mais sensível. minha amiga, é muito importante falar sobre isso, principalmente porque nós vivemos um período da nossa história, quanto humanidade mesmo, que é do avanço tecnológico cada vez mais acelerado. O que no passado acontecia a passos muito largos, de muito tempo para novas tecnologias virem, hoje é questão de passos muito curtos, de pouquíssimos anos. O que demorava séculos, hoje não dura mais nem 5 anos para esses avanços tecnológicos. E é importante para a gente que é do direito, né, principalmente para nós que atuamos na advocacia, como advogados, né, como advogadas, de estarmos preparados para a realidade. Não é o futuro, não é o amanhã, é o ontem. Então nós precisamos estar atentos, porque isso já atinge diretamente a nossa profissão, a nossa atuação, a nossa forma de aprender. E também essas novas tecnologias, respondendo à sua pergunta, atinge a todas as searas do direito. Ela não é somente centrada no direito digital ou nessas discussões e debates que aparentam ser distantes ou
de futurologia. Pelo contrário, é um tema que perpassa por todo o direito, por todas as áreas: direito do trabalho, direito previdenciário, direito penal, direito constitucional, administrativo, direito médico. Todos os ramos do direito sofrem hoje impacto das novas tecnologias, em especial, aqui eu quero destacar, da inteligência artificial. E esse impacto, ele não só nos promove e nos proporciona uma maior agilidade para que a gente possa peticionar, para que a gente possa fazer pesquisas, para que a gente possa construir argumentações e fundamentações nas peças e na construção das motivações e das argumentações propriamente dita desses materiais, dessas peças, mas também preocupações que precisam ser tomadas, principalmente na defesa de direitos básicos, né, dos direitos fundamentais, de direitos humanos, em que nós que somos do direito precisamos estar sempre atentos. E já para passar para você a fala, a gente precisa ficar atentos, primeiro, para que a gente possa proteger os direitos fundamentais, esses direitos humanos, né, que são basilares da nossa existência, e também para que a gente, ao proteger, também não caiamos na tentação de querer precar o avanço tecnológico. A gente tem que buscar um meio termo para que o avanço tecnológico permaneça, continue, porque isso se trata de evolução da humanidade, mas também de que ele evolua, de que ele avance, sem violar direitos que são básicos e que ultrapassaram gerações, séculos e milênios, não necessariamente chamados assim no passado, mas hoje reconhecidos como direitos fundamentais que são essenciais à nossa existência, ao que nós somos, que é seres humanos. Na realidade, professor, a tecnologia, ela surgiu, ela chegou e já se instalou na nossa realidade, como o senhor bem colocou. Ela hoje faz parte do que rege as relações humanas e faz parte também do que rege as relações acadêmicas e do que rege as atividades profissionais no nosso dia a dia. O que o senhor traz para nós é muito interessante, porque vai além de tão somente a questão do exercício da advocacia aos ramos do direito, porque permeia pela sociedade. E quando a gente fala em permear pela sociedade, a gente lembra da Constituição, porque ela foi criada a partir das necessidades da população e ela positivou esses direitos. Então, com os direitos positivados, nós sabemos que poderemos realmente fazer com que eles sejam efetivados. Então, diante dessa questão tecnológica, diante dos direitos que são positivados na Constituição Federal, o senhor acha que eles realmente são efetivados? A gente vive num país em que a concretização desses direitos fundamentais, em sua totalidade, ela é extremamente complexa, porque muitos desses direitos, para serem concretizados, efetivados, serem reais de fato, eles precisam de motivação política, de interesse político. De interesse político de quem está à frente do poder, das gestões executivo, legislativo, até mesmo do próprio Poder Judiciário, mas em especial dos gestores municipais, estaduais ou do país, da União, que precisa ter esse interesse de concretizar esses direitos fundamentais. E também interesse político de todos nós, que é um interesse primário, porque nós somos titulares desses direitos, então queremos que eles sejam concretizados, mas muitas vezes a gente acaba, por inúmeros motivos, não nos manifestando, não lutando para que ele de fato se concretize. E a gente precisa fazer parte desse somatório de interesse político de concretização dos direitos fundamentais. Por parte dos gestores, é o interesse de concretizar. Então, por exemplo, quando um gestor ele
constrói novos hospitais, contrata mais médicos, proporciona visita de médicos nas casas das pessoas mais vulneráveis, ele está, de alguma forma, concretizando o direito à saúde. Ah, Quando ele compra mais medicamentos, contrata mais médicos, ele está cada vez mais somando a concretização desse direito à saúde, de um direito fundamental. E isso, às vezes, parte que aquele gestor ele tem o foco na saúde, é um médico, é da área da saúde, então ele quer dar na gestão dele esse maior foco. Então ele tem um interesse, é esse interesse político que todo gestor ele tem que ter para além do seu ramo de atuação. Porque a gente não pode esquecer e os outros direitos fundamentais serem esquecidos. Mas além desse interesse político, além dessa participação popular para a concretização também desses direitos fundamentais, ao forçar que o sistema político desperte esse interesse, ao perceber que o povo está clamando, reivindicando o que lhe pertence, a concretização desses direitos, eles passam por certa dificuldade também por essa falta de interesse. E as pessoas também buscam a efetivação dos seus direitos através da consciência cidadã, de saber qual o seu direito e de saber que o seu direito está sendo lesado, de saber que a efetivação daquele direito não está chegando até ele. Então, ele também passa a ser uma parte efetiva da cobrança desse direito. Quando ele recorre a uma promotoria jurídica, a uma defensoria pública, quando ele recorre ao próprio órgão responsável por determinada efetivação de direito, quer seja no município, quer seja no estado, ou quer seja até em um órgão federal. Então, isso faz com que nós possamos perceber que as pessoas também estão acordando para que esses direitos sejam atrelados à sua realidade social, melhorada no dia a dia. Então, hoje a gente vive numa sociedade que lê mais, que procura mais informações, que estuda mais. A tecnologia tem esse papel interessante Exato. porque aproxima as pessoas do acesso a essas informações. Um fenômeno tecnológico que somou muito isso foi a internet. A internet proporciona um acesso muito amplo à informação. Tanto é que é discutido já o reconhecimento do acesso à internet como um direito humano, ou mais para frente até mesmo um direito fundamental. Com qual intuito? O intuito de reconhecer como direito fundamental, pois ele é um mecanismo necessário para o acesso à informação. Informações públicas, informações privadas, né, de forma de controle da sociedade para a forma como as instituições políticas lidam com o dinheiro público ou como estão atuando, né, todos esses valores democráticos e políticos que precisam ser republicanos, que precisam ser respeitados. No direito, nós falamos do princípio da publicidade, que aqueles determinados fatos, aqueles determinados processos, aquelas determinadas lides que não estão sob segredo de justiça, têm que ser realmente publicizadas, tem que ter conhecimento de quem quer que tem o interesse de pesquisar, ter conhecimento de certas causas. Nas esferas administrativas, nós falamos dos portais das transparências, que o cidadão tem a oportunidade de acompanhar para onde é que está sendo o dinheiro, a verba pública que está sendo revertida, a questão do seu imposto, e quem é que está sendo empregado. E além do portal da transparência, ele tem acesso à informação de como realmente aquilo está sendo revertido e colocado na sociedade para a efetivação dos seus direitos fundamentais. Exatamente. Esse acesso a essa informação, dessa gestão pública com transparência, ela é a concretização de direitos fundamentais básicos. Porque assim, minha amiga, quando nós falamos em reconhecimento de direitos fundamentais, de direitos humanos, voltado mais para essa questão de gestão, a gente tem uma premissa que diz o seguinte: um país sem democracia não tem direitos humanos. E democracia é participação do povo na tomada das decisões do seu estado, né, do seu país, da coisa pública. E não é somente a participação direta de escolher quem são os candidatos. Cidadania, por exemplo, não se restringe a votar.
De É, exercer o seu direito vai fundamental de muito escolher mais, os seus vai representantes. muito Vai mais muito além mais do que além. isso. Então, quando você tem uma gestão pública que se preocupa com a concretização desse acesso à informação, ou seja, desse direito básico de que todos nós temos, ele não está sendo benevolente, ele não está sendo extraordinário, ele está cumprindo o mínimo que se espera de qualquer gestor. Então, se nós estamos diante de uma gestão pública que não tem transparência, que a população não sabe onde está sendo investido o dinheiro público nosso, advindo dos impostos, nós estamos diante de uma violação de direitos fundamentais, de direito básico, de estrutura de Estado democrático de direito. Uhum. Então, é muito importante porque nesse momento das novas tecnologias, tanto como a internet, como outros mecanismos tecnológicos de divulgação desses dados, são de extrema importância para a manutenção desse Estado democrático de direito em pleno vapor, em pleno exercício, evitando cada vez mais essas violações. Então, o uso das tecnologias, a discussão pública da, da transparência e de outros mecanismos de participação popular nas tomadas de decisões do Estado são muito importantes para essa concretização. São reconhecimentos de fato do exercício desses direitos fundamentais. Doutor Marques, a respeito do exercício da garantia da efetivação dos direitos fundamentais, nós estamos falando tanto neles que, às vezes, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, pode estar se indagando, mas quais são esses direitos fundamentais? Então, o senhor poderia elencar alguns para nós? E depois eu gostaria de fazer também uma observação acerca de outro assunto que o senhor falou em cima da questão dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eu acho que o clássico, que é onde nós encontramos o rol de direitos fundamentais na nossa Constituição, artigo 5º. Nosso artigo 5º é o principal rol. Claro, os direitos fundamentais eles se expandem. Os direitos sociais também são direitos fundamentais. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração? E a Tem também a diferença é escala, que né? uns Tem uns grupos. têm a aplicabilidade imediata e outros que dependem desse interesse político, dependem de políticas públicas para se concretizarem. É diferente, tem o direito à vida, um direito fundamental, artigo 5º. Aí no outro, no artigo 6º, já tem o direito ao trabalho, ao lazer, e num eu tenho uma aplicação imediata. No outro, eu preciso de acesso ao trabalho, eu preciso de meios que me proporcionem alcançar aquele objetivo. Então, eu tenho que ter uma educação de qualidade, que é outro direito social, que também é fundamental. Minha amiga, teve uma época que se media dignidade humana por dinheiro. O quanto você recebia trazia a sua característica se era pobre, se era miserável. Se você fosse pobre, se você tivesse um dinheiro mínimo para comer um lanche, um sanduíche por semana, era pobre, então você tinha dignidade garantida. Se você não tinha. E nesse período da história se achava que direitos fundamentais, que garantir dignidade da pessoa humana era somente ligado ao dinheiro, aquilo que você tinha. Era Mas como não. se a sociedade fosse dividida por castas, não é isso? Quem tem, quem não tem. Só que tem um detalhe. Percebeu-se que a dignidade da pessoa humana ela não está garantida somente você ter a oportunidade de ter uma refeição por dia, mas de você ter as 3 refeições mínimas por dia, de você ter acesso à educação, de você ter acesso à saúde, ao lazer, à moradia, às possibilidades ao trabalho, às profissões. A observação que eu gostaria de fazer é em cima do mínimo que o senhor falou. Está lá na Constituição. É o direito à moradia, é o direito à saúde, é o direito à educação. Isso é o mínimo. Mas para você ter dignidade, você tem que ter uma moradia digna, com qualidade, uma saúde efetiva, uma educação
que realmente tenha meios para que você tenha êxito, para que você logre o conhecimento durante aquele período que você está estudando, para que depois sim você tenha formas de autonomia, de conhecimento, para que você ingresse no mercado de trabalho. Então, a pessoa que está na administração para a efetivação desses direitos não tem que se preocupar apenas com o mínimo que está na Constituição. Vai muito além desse mínimo. Tem que ser o mínimo mais a dignidade para ter a garantia da efetivação desses direitos. E diga-se de passagem, não é que seja fácil, mas também não é tão complexo como às vezes se prega, né? Ou às vezes quer passar essa imagem para de fato não fazer, querem manter uma relação de domínio nas pessoas. E aí a educação liberta. A educação liberta. Quando você tem conhecimento, você sabe realmente o que é correto e o que não é correto. Eu acredito que o nosso Juriscast, o nosso podcast do Direito, aquele que informa direito, ele seja esse instrumento, que ele leve conhecimento às pessoas, que ele faça com que as pessoas adquiram saber, porque quando a gente passa o conhecimento jurídico de forma clara, de forma objetiva, de forma coerente, de forma verdadeira, sem juridiquês, essa parte do juridiquês a gente deixa para os tribunais, né? Exatamente. O direito, ele nasceu da necessidade das pessoas, da necessidade da sociedade. E a gente tem a preocupação de passar essa informação da forma mais clara possível, porque a pessoa tem que saber qual é o direito que ela tem. E além de saber qual é o direito que ela tem que saber também se o seu direito está sendo efetivado ou não. Se o seu direito estiver sendo lesado, a gente mostra, a gente informa qual é o meio dela fazer, dela buscar a efetivação desse direito, dela fazer com que essa burla seja sanada. Então, se você tem direito a um medicamento e você chega numa secretaria de saúde, se você chega no órgão estadual e esse medicamento que tem que estar no rol de disponibilidade e ele não está ali acessível para você, você tem que ir atrás das autoridades. Se as autoridades responsáveis por aquele órgão não lhe garantirem, você tem que ir ao judiciário, você tem que ir à defensoria pública, você tem que ir a uma promotoria, você tem que garantir a efetivação daquele medicamento, você tem que ter o acesso, senão você perde o valor maior desse mundo, que é a vida. Exatamente. Quando estamos diante de um cenário como esse, por exemplo, do acesso à saúde, as pessoas têm que entender o seguinte, que não se trata de um privilégio, É um direito. é um direito. Privilégio é algo que vem a mais. Você já tem aquilo garantido e aí estão querendo lhe dar mais. Ah, é um privilégio. Nós estamos falando de um país em que o básico não é garantido. Nós estamos falando de um país em que a evasão escolar é gigantesca. Está falando de um país em que a saúde, e a gente sabe muito bem como funciona a saúde, de filas gigantescas, de que para marcar uma determinada consulta médica, se você não tiver um contato com um político, você vai amargar tempos e tempos até ser atendido, a carência de novos médicos, de agentes da saúde. Então, nós não estamos falando de um país em que estamos, de fato, com tudo efetivado, para a gente poder dizer, é um privilégio de determinadas camada social. Né? E aqui, óbvio, que eu estou falando daqueles que, de fato, não têm condições e precisam utilizar o serviço público para garantir o mínimo da sua existência, E que esse da sua serviço dignidade. público ele também chegue de forma rápida, de forma célere. Senão, aquele medicamento ele vai ser autorizado, às vezes entra-se até na questão de uma solicitação judicial, e quando tem uma resolução, a pessoa já não precisa mais utilizar dele, E porque aí não está mais você em vida. vê o papel essencial que tem, e aí eu vou falar da advocacia, na concretização de justiça. É porque ao fazer com que aquelas pessoas, que está lá escrito na Constituição, que ela tem direito à saúde, que ela tem direito à vida, que é um dos fundamentos da República desse país, ou seja, é um dos fundamentos desse país, da estrutura desse país, a dignidade da pessoa humana, que ela tem o direito de lhe ser garantido o básico de saúde e de qualquer outro direito que ela necessite.
Quantas pessoas já não perderam suas vidas por não conseguirem concretizar esses direitos? Por chegarem na porta do serviço público e lhe ser negado o básico, sabe? Então, nós falamos de concretização de direitos, mas também falamos de humanidade de quem está no serviço público. Não é só do prefeito, do governador, do presidente da República, mas de toda a estrutura, É um sistema. de todo o sistema, do sistema político e do sistema social. Porque quando um direito humano, um direito fundamental é violado, todos são. Então, aquilo que faz com que aquela pessoa sofra e tenha seu direito violado, aquilo deve também me incomodar. Porque a mesma coisa que acontece com ela pode acontecer comigo, ou com alguém próximo a mim, ou com alguém extremamente distante a mim. A preocupação ela não tem que ser individual, ela tem que ser coletiva. Nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de país, nós estamos falando de uma nação. É por isso que quando a Constituição foi positivada e os direitos foram positivados na Constituição, são os direitos fundamentais coletivos, estão voltados para toda a sociedade, sem Exato. distinção de classe, de raça, de cor, de sexo, enfim. O que é arretado da nossa Constituição é que ela traz os direitos coletivos, mas logo no artigo 5º que ela chega assim, olha, todos nós temos os direitos individuais. Direitos individuais esses que são de todos. Então a premissa, por mais que seja individual, a premissa da coletividade, da universalidade, ela está presente. Todos nós temos direito à vida, todos nós temos direito à igualdade, A vida com dignidade. à vida com dignidade. Porque é interessante, quando a gente estuda direito constitucional, vai falar de direito à vida, diz o seguinte: o ter o direito à vida não é só ter o direito de viver, é o ter o direito de viver, de não ser morto e de viver com dignidade. Né? Porque aí sim você tem a vida plena, né? Ou pelo menos uma vida boa para poder viver. Né? Então, a gente precisa de ter essa atenção para esses direitos fundamentais e o papel da advocacia na concretização desses direitos fundamentais é essencial, que nós buscamos a concretização da justiça. Professor Marques, em relação ao que já colocamos, o que o senhor acha, diante da nossa realidade, do nosso país, do nosso sistema de justiça, do nosso sistema de governo, o que é que o senhor acha, em linhas gerais, que tem como empecilho para que a efetivação desses direitos realmente tenham, não sei se em sua totalidade, não sei se a gente vai conseguir utilizar esse termo para atingir todo mundo nesse contexto geral. Eu acho que a grande dificuldade hoje, de fato, gente, é o interesse político de concretização desses direitos. É, quando se concretiza esses direitos fundamentais, você tem pessoas vivendo com melhor qualidade de vida, né, com melhores condições de vida. Você tem pessoas independentes. Quando eu tenho pessoas que não têm tanta qualidade de vida e que precisam buscar de alguém essa efetividade, eu acabo criando uma dependência para que eu seja sempre o benfeitor, para que eu seja sempre o salvador da pátria e que eu tenha sempre a condição de, mantendo essas pessoas sob dependência, eu me manter na minha dependência egoísta de poder. Então, acho que o grande fator hoje no país de fato, efetivação e concretização dos direitos fundamentais é interesse político. Diante disso, como é que o senhor acha que a tecnologia vem auxiliar essa efetivação desses direitos Eu, em relação à omissão desses entes que têm a obrigação de realmente efetivá-los? eu penso que a nova tecnologia, as novas tecnologias, né? A tecnologia hoje, de fato, ele tem um grande papel nessa concretização, porque ela dá voz a quem não tinha voz, ela dá espaço de visibilidade para quem antes era excluído, era invisível. É um mecanismo de excelência para mobilizações sociais, para cobranças de quem está no poder, porque do mesmo jeito que ela dá visibilidade para aqueles que querem somente os likes, e hoje a classe política, infelizmente,
vive um momento de que você hoje não tem mais políticos no Instagram, você tem celebridades políticas. Então, se você prestar atenção, hoje o político, ele é uma celebridade política, né? Ele posta vídeo dançando, nada contra, tá? Tá tudo bem, não tenho problema com isso. Mas eu tenho um problema de quando as pessoas se prendem a essas figuras políticas simplesmente porque tornaram elas celebridades. E aí você perde a questão da preocupação da sua efetividade de agente político, de ser um político que se preocupa em construir a efetividade dos direitos fundamentais. Mas então, quando eu tenho esses mecanismos que dá essa visibilidade, ela também cobra. E aí, quando a gente utiliza as novas tecnologias, a internet, para mobilizações sociais, para cobranças desses agentes políticos, eles vão querer sempre o bom like, então eles acabam atendendo para sair bonito na foto a concretização desses direitos. Não tão efetivos como deveria ser, porque às vezes, infelizmente, ainda é muito mascarado, mas eu acho que quanto mais participação, quanto mais buscar informações, quanto mais o povo discutir política, mais a gente tende a avançar. Nesse contexto de discutir política, até porque tudo está atrelado, em relação a essas novas tecnologias, a população acompanha mais os gestores, essas ditas celebridades. Mas a população também deveria se preocupar com esse lado efetivo da sociedade de efetivar os direitos. Mas, além da sociedade, existem as pessoas que estão na academia, existem tanto professores quanto aluno, como nós costumamos falar, tanto docente quanto discente, e também aqueles discentes que estão saindo da academia para se firmar no mercado de trabalho. Então, atrelada a essa questão do direito constitucional e das novas tecnologias, como é que o senhor vê que isso pode agregar no dia a dia, na profissão, no estudo, na efetivação desses direitos? Uma certa feita eu vi alguém dizer que a inteligência artificial ela não vai acabar com a profissão. Também acho que não vai. Mas o profissional que não souber lidar com ela, esse vai acabar. O que não estiver Infeliz... acompanhando, que não pegar como algo que venha agregar ao seu trabalho. Por isso que quem hoje está na academia, está nos bancos das faculdades, hoje já deve começar a se inteirar sobre esses assuntos. As discussões dessas novas tecnologias, e aqui eu vou destacar a inteligência artificial, tem que ser feita nos bancos das faculdades, tem que ser feita nos bancos dos colégios, porque é a realidade que nós vivemos. Hoje, se você assina algum streams ou Netflix da vida, tem uma inteligência artificial fazendo uma leitura daquilo que você quer assistir, né? E lhe indicando outros filmes, outras séries, porque ela faz uma leitura a partir do que você pesquisa. Então, você tem aplicativo de música que recomenda a partir de uma inteligência artificial daquilo que você ouve. Então, ela está tanto na cultura pop, nos filmes, nos streams, né, de música, de filmes, como está na medicina, como está no direito, em todas as áreas. A inteligência artificial, minha amiga, vai e já está mudando todas as áreas da sociedade, desde os roteiristas de Hollywood até os nossos estagiários, que se você utiliza uma determinada inteligência artificial, ela vai peticionar, ela vai ter um erro ou outro, vai. O advogado corrige e a petição está pronta. Aquelas bancas de 30, 20 estagiários, hoje não precisa mais. Eu sempre digo para os meus alunos, estudem, se preparem, entendam sobre as novas tecnologias, entendam sobre a inteligência artificial, porque esse é o cenário que vocês vão entrar, né? Falando da educação, toda a educação de ensino superior, de ensino básico, vai ter que estar preparado e tem que já se preparar de como vai lidar com essa inteligência artificial. Né? Muitas já estão sabendo lidar bem, mas outras não. Porque a forma de avaliação vai ter que mudar, de cobrar trabalho vai ter que mudar, de dissertações, de trabalho de conclusões de curso. Vai ter que ser, porque hoje a inteligência artificial faz. Doutor Marcos, eu acredito que
tem um mecanismo, tem um instrumento, mas além do mecanismo e do instrumento, isso vai fazer com que force o ser humano a estudar mais, porque ele tem que saber fazer bom uso do mecanismo, Tem. Ah, porque tem a boa conduta e tem a má conduta, tem a boa fé e a má fé. E tem um mecanismo que ele pode não passar a informação para você totalmente coerente, totalmente correta. Ele vai fazer uma busca e vai tentar lhe dar uma resposta de alguma forma. muita gente fala do chat GPT. Ah, eu coloquei para fazer uma petição e o chat GPT, nas jurisprudências, ele criou. Não, isso é um absurdo. Procurou lhe dar uma Mas resposta. então, ele não fez errado, porque o chat GPT é uma inteligência artificial que cria, generativa. Ela foi feita para isso. Ela foi feita por isso que ela inventou a jurisprudência, né? Mas tem que saber utilizar. Quem não sabe utilizar vai ver, tá vendo? É isso a inteligência artificial. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com ela. Por quê? Qualquer tecnologia inventada na história da humanidade, ela foi inventada para facilitar a vida humana. Desde a pedra lascada, que foi utilizada para cortar carne na Idade da Pedra, que é uma tecnologia, até a inteligência artificial. Alguns poderão se acomodar, né, e não quererem ir além, porque já está tudo pronto ali, mas esse provavelmente não vai ter muito espaço. Mas aqueles que dominarem, não se acomodarem e de fato utilizar essas ferramentas como mecanismos de aperfeiçoamento da sua atuação profissional, independentemente de qual seja, e aí eu falo para a advocacia, para melhorar sua petição, sua forma de escrita, corrigir seus textos, traduzir textos, vai ser um profissional melhor. E o mercado de trabalho tecnológico, nessa era tecnológica, vai saber distinguir. Porque uma coisa é o que você mostra, quando você senta e conversa, aí vem se você domina ou não, se você se preparou ou não, se você gosta, estudou aquilo ou não. Muito bem pontuado, doutor Marques. E eu vou até um pouquinho além. O senhor falou da questão da educação, da questão da academia e da questão do mercado de trabalho. E eu vou também na questão da interação da sociedade, porque a tecnologia, ela está para todos. Mas existem pessoas que fazem bom uso e pessoas que não fazem bom uso. Como também o fato de querer pegar e criar uma imagem, pegar uma voz, agregar, querer burlar outra pessoa, querer cometer um crime, querer induzir uma pessoa a realmente sofrer um golpe. E isso é muito sério. Então, do mesmo jeito que as pessoas agem com boa fé, também agem com má fé. Mas, realmente, enaltecendo o que o senhor falou, as pessoas têm que estar preparadas para o mercado de trabalho, têm que estar preparadas para o campo da academia, têm que estar preparadas para a vida na sociedade como um todo. E eu vou mais além também, que, ratificando só o que eu falei anteriormente, as pessoas têm que saber fazer bom uso. Eu acredito que isso vai fazer com que as pessoas pensem mais. A máquina não vai dominar as pessoas têm que estar fazendo bom uso da máquina. Foi o que aconteceu com os computadores. Foi o que aconteceu com os telefones celulares, os aplicativos hoje fizeram com que a funcionalidade do telefone ficasse em desuso. Poucas pessoas hoje pegam o telefone para ligar. Eu ouço muito. Já começa a tremer se alguém me liga. Alguma coisa aconteceu, porque geralmente é mensagem. Geralmente, o telefone celular é máquina fotográfica, é aplicativo de banco, é tudo. Menos o essencial da sua funcionalidade para que realmente foi criado anteriormente, né? No início dos tempos, quando realmente foi inventado. Mas isso é o que a tecnologia faz, ela vai agregando e a gente tem que saber utilizar isso ao nosso favor. E falando em utilizar isso ao nosso favor no campo da advocacia, como o senhor é uma pessoa muito dinâmica, né, a gente pode falar um pouquinho da ESA, da Escola Superior da Advocacia, que nós sabemos que o senhor desenvolve vários projetos, que utiliza também essa tecnologia em benefício da classe advocatícia. E também de toda a classe de discentes, as pessoas que estão na academia, porque é uma escola que oportuniza o acesso ao conhecimento, ao saber. Então, eu vou deixar o senhor à vontade.
para que o senhor realmente fale a respeito do que é a Escola Superior da Advocacia, para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque elas têm que saber que o advogado por si só, ele não se forma e vai para o mercado de trabalho. Ele tem que estar em constante aprendizado. Ele tem que estar acompanhando as transformações e as evoluções sociais. E para isso a gente tem o suporte de uma escola superior de advocacia. Tem. A Escola Superior de Advocacia, a ESA, né, é um braço da OAB Alagoas. Você tem a OAB Alagoas, você tem a Caixa de Assistência e você tem a ESA. A ESA é o braço educacional da OAB, né? Todos compõem o sistema OAB. E nessa gestão agora, que está findando agora em dezembro, uma das metas que nós tivemos e alcançamos foi de promover inúmeros cursos de novos ramos do direito, mostrar à advocacia que existem outras possibilidades de atuação, né, para que possam trabalhar, ganhar seu dinheiro, ganhar os nossos santos honorários. E muitos dos cursos abordamos a temática das novas tecnologias, né, para que essa advocacia já entenda a importância que tem na sua atuação. Seja para a jovem advocacia, né, tivemos muitos cursos voltados para a jovem advocacia, como também para a advocacia mais experiente. Eu sei que muitas vezes se fala na OAB da jovem advocacia, que é importante, que é essa turma que está saindo da faculdade, que passou recentemente na OAB e está entrando no mercado de trabalho, mas também para aquele advogado mais experiente, que está na luta diária, que, graças a Deus, temos muitos colegas bem-sucedidos, e que bom que temos, né? Mas também temos muitos colegas que, infelizmente, ainda estão na luta constante, né, para se manter ativo, tanto na advocacia, como também na sua vida particular, né, através da advocacia. Então, toda essa gama de advogados e advogadas precisam ser assistidas, né, partindo das suas particularidades. Então, nós buscamos, através dos inúmeros cursos que foram promovidos, levar essas novas discussões para que tanto o jovem advogado como a advocacia mais experiente enxerguem novas possibilidades. Hoje não se ganha mais dinheiro só, se ganha dinheiro trabalhando em conjunto, com parcerias, e promovemos nesses encontros essas possibilidades da jovem advocacia, a advocacia mais experiente, de se conhecerem e de trabalharem juntos. Então foi um foco muito importante dado, não só na capital, como também no interior. Do litoral ao sertão, Do porque nós litoral temos vários sertão, litorais. do norte ao sul do estado de Alagoas. Porque o que os grandes eventos antes, né, ficavam centrados na capital, eles precisavam ser descentralizados e levados também para o interior. O curso de formação, por exemplo, da Jovem Advocacia, a gente conseguiu realizar nessa gestão o curso de formação que só acontecia na capital em todas as subseções. Em todas, à época, porque depois vieram as novas subseções, mas todas as subseções foram atendidas. Nós fizemos curso de formação em Palmeira dos Índios, em Delmiro. A primeira curso de formação realizado no interior foi em Delmiro Gouveia, né? Então, Santana, Delmiro, Palmeira, Arapiraca, Penedo, União dos Palmares, todas as subseções, as 8 subseções à época, hoje são 9, nós promovemos o curso de formação. Nós, eu digo ESA, OAB Alagoas. E esse era o intuito, de descentralizar. E aqui é importante ver essa questão da advogado interior ocupar esse espaço na OAB, porque a gente sabe de onde nós viemos e sabe a importância que a OAB tem que ter no interior. Então, muitas vezes, a gente batia o pé para dizer, tem que fazer no interior. Mas no interior não vai ter esse público. E um exemplo importante foi a pós de direito previdenciário, que a primeira turma seria feita em Maceió. Eu digo, por que não fazer no interior? Não, mas veja, o pessoal vem para cá. Não, pergunte no interior quem vai ter interesse. Pergunte em Arapiraca se não vai ter interesse. Aí faz uma enquete. Cento e poucas pessoas de imediato diz que tem interesse. Mais do que uma turma. E aí se empolga e diz, pergunte Santana. Então, a gente às vezes precisa ocupar esses espaços para dizer que o interior ele não vai ser aquele que vai ser atendido, porque lá disseram, eita, tem uma cidade do interior que seria interessante. Não,
O interior tem a potencialidade de receber grandes cursos, de grandes eventos, de ser protagonista nesses espaços de gestão da advocacia. Então, nós tivemos cursos de formação no interior, nós tivemos pós-graduação pela primeira vez no interior, né, porque a gente estava lá, é uma cobrança e a gente tem a vivência, porque eu sou de Santana do Ipanema, né, eu ensino em Arapiraca, eu atuo, a minha advocacia também é em Arapiraca, meu escritório é em Santana do Ipanema, né, eu atuo em Maceió, mas eu atuo mais no interior, então eu advogo em Arapiraca, em Santana. Quantas vezes eu não vim advogar aqui em Palmeira dos Índios? Meu sócio é daqui de Palmeira dos Índios, o Antônio Rafael. Meu outro sócio é de Santana do Ipanema, o Marcos Túlios. Audiência em Delmiro Gouveia, audiência em Piranhas, em Pão de Açúcar. Eu ensino, a minha docência é em Arapiraca, é em Pão de Açúcar, é em Maceió. Então, essa visão de quem é do interior, ela é muito importante. É o que hoje se fala muito do lugar de fala, né? Porque quem tem aquela vivência, por óbvio, não é impedir que outras pessoas falem, mas quem tem aquela vivência sabe, E né, realmente as da pessoas que necessidade. estão ali sabem das suas necessidades, sabem dos seus percalços, sabem o que realmente precisam para que o dia a dia seja mais leve. Então, de repente, nem sempre levar tudo para a capital seria o ideal. E por que não a capital também para o interior? E Exato. esse trabalho foi louvável. Nós que acompanhamos, nós aplaudimos de pé, porque essa iniciativa só faz ver que a advocacia é cada vez mais valorizada, cada vez mais respeitada e que tem um olhar realmente para todas as pessoas, para toda a classe, sem distinção. Sabe o que eu acho também muito arretado é o seguinte: trazer a turma da capital para o interior, claro, tem que vivenciar o interior, tem que ouvir as demandas do interior, porque cada região tem suas particularidades. As particularidades do sertão são diferentes da particularidade do Agreste, que são totalmente diferentes da particularidade da capital. Então tem que ter essa visão macro dessas particularidades. Mas também uma coisa que a gente trabalhou muito na ESA era não só de levar os grandes nomes, né, que estão na capital, mas também levar os grandes nomes do interior para serem ouvidos na capital. Nós, Dar acesso, possibilitar nós tivemos esse acesso e essa troca de informações, vários essa professores, questão de visibilidade. exato, vários professores, vários advogados, advogadas do interior que foram palestrar em Maceió. Eu lembro que no passado eu vi assim, a gente tem que valorizar a turma do interior e colocar para palestrar lá. Certo, eu concordo. Porque tem que acabar com aquele negócio santo de casa não faz milagre. Nós temos excelentes profissionais no interior. Excelentes. Grandes advogados e grandes advogadas que dão show. E a gente sabe, a gente conhece. Agora, por que não ouvir esses advogados e advogadas na capital? Temos grandes nomes no interior que vão dar show, dão show na sua advocacia. E isso não é para compensar ou para é só para ter, não, isso é para dar visibilidade a quem de fato precisa dessa visibilidade, né? Para que lá quem está na capital veja quem está no interior e diga, poxa, nós temos grandes advogados no interior que fazem também o direito acontecer. E até, doutor Marques, também como forma de incentivo e forma também de espelhamento para que outras pessoas também queiram galgar a mesma situação, o mesmo grau, o mesmo patamar. Exato, nossos estudantes eles poderem olhar para os grandes profissionais que estão na capital, mas também para os grandes profissionais que estão no interior. É a troca de conhecimento e também a questão da inspiração Claro. que as pessoas têm que ter naquele dia a dia, a questão da motivação e saber que alguém está acreditando em você, que você tem capacidade de também fazer o diferencial e contribuir com algo. A gente pode fazer um comparativo também com a questão da advocacia do Nordeste. Nós falamos da advocacia do Nordeste, mas muita gente vai dizer, ah, não, as grandes bancas e os melhores advogados não estão no Nordeste, estariam em Brasília ou em São Paulo. Nós temos bancas de advocacia no Nordeste que são brilhantes, brilhantes, melhores que quiçá, tá?
Do mesmo jeito que a gente olha para os grandes advogados, para as grandes advogadas que estão na capital e para os grandes que estão no interior, né? E para a população, de olhar para a advocacia local e dizer, não, nós temos excelentes advogados, E nós a temos excelentes população, e a advogadas, população saber que está sendo bem assistida. claro. Ah, nós temos advogados no interior de Alagoas que atuam brilhantemente nos tribunais superiores, em Brasília. E a gente tem orgulho desses. Não é olhar só para fora, e eu tenho muitos amigos fora, eu admiro muitos amigos meus que estão fora, mas é saber que nós temos pedras preciosas através, no né, nosso estado, vai dentro principalmente no da interior. esfera Para e que isso isso tudo, professor, lógico que tem o esforço de cada pessoa, mas graças também ao incentivo da ESA, da Escola Superior da Advocacia. E a gente sabe o quanto que é importante para que o advogado não só adquira conhecimento, como ele também passe a praticar esse conhecimento e a também passar esse conhecimento para outras pessoas, a disseminar esse saber. E nessa disseminação desse saber, pelas suas andanças, pela sua longa estrada, pela sua grande trajetória que o senhor tem, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de compartilhar conosco alguma história marcante, alguma história engraçada, algo que realmente simbolize a sua vida, a sua história na advocacia, nos bancos da universidade, como docente, como diretor brilhante que o senhor é. Algo que o senhor goste de deixar para nós e compartilhar conosco nesse momento. Eu acho que o que me marca muito foi, de fato, olhar para a advocacia do interior com o nosso olhar, né, com a nossa preocupação, nosso olhar de interior, né? Ah, e de ter trabalhado com pessoas brilhantes na construção de pós-graduação no interior, de grandes eventos, e aqui eu vou citar o Júri Épico em Piranhas, que é um evento que mistura direito e arte Resgate histórico nordestina, daquele local. sabe, a nossa arte nordestina. Eu gosto de música clássica, eu gosto de rock, eu gosto de MPB, mas quando toca um forró, não é para além, fala daquilo que eu sou, sabe, daquilo que a gente é, Só quem é nordestino, eu acho que vai saber qual sabe, é a sensação que realmente a gente sente. sabe, de ter orgulho disso aqui. Então a gente teve um evento que tratou disso, de que nós somos. Corisco foi inocentado. Eu não sei se eu sou muito favorável à inocência do Corisco, não. Eu acho que, quem sabe, não vai ter uma apela. Que a gente sabe da história, das Vamos sagas de ver. Corisco e Lampião. Mas a história que, sabe, do Nordeste, do sertão, ela é muito rica. E a gente envolveu isso direito com arte. Porque direito não é só, não está somente limitado aos códigos. Direito é arte, direito é literatura, direito é cinema, direito é música, direito é tudo, é tudo que Direito à compõe, vivência, direito à compõe o ser vida, humano. tudo que se complementa. É o ouvir o outro, sabe? Infelizmente ainda tem uma semente de vaidade que compõe o mundo do direito, que por mim já tinha caído há muito tempo, e que às vezes essa semente da vaidade impede que algumas pessoas ouçam as outras. Né? Nós não somos melhores do que ninguém. E todo mundo tem uma história para contar. E quando a advocacia para e ouve o outro colega e as outras pessoas que não estão no direito, ela aprende muito. Porque são essas vivências humanas que faz de nós sermos quem somos e crescermos cada vez mais. Quando nós crescemos como pessoas, nós crescemos como advogados e como advogadas. Nós somos prestadores da justiça melhores, sabe? Então acho que essa humanização precisa ser mais valorizada e incentivada nos meninos e nas meninas que estão nos bancos das faculdades, para que olhem para esses grandes medalhões do direito que estão na capital e estão no interior e vejam o quanto eles construíram a história de vida de cada um deles e se inspirem neles a partir dessa humanização que muitos deles carregam. E quando a gente vê aqueles grandes medalhões, tanto na capital como no interior,
que infelizmente ainda mantém a semente da vaidade, que a gente saiba identificar, aplauda os grandes feitos e diga, não, mas essa questão da vaidade eu não quero não. Deixa o bichinho curtir, Perfeito, já que ele quer, perfeito. curta, mas o legado que aquela pessoa construiu, do seu começo até agora, né, de construção desse sucesso, isso eu quero aprender mais. E ainda tem um ponto, de não esquecer das suas raízes, de sempre lembrar e de sempre valorizar. Porque toda história tem um trajeto, todo trajeto tem um ponto inicial. Sem dúvida, eu sempre digo assim, algumas pessoas querem sair. Não, eu quero morar em São Paulo, quero ir para Brasil. Vá crescer, vá buscar aquilo que é seu. Só me faça uma coisa, não esqueça de onde você veio. E Lembre sempre das suas raízes. lembre, e quando puder e tiver a oportunidade de voltar para cá e somar com um tijolinho que for para alguma coisa, faça, porque o bom filho sempre retorna a casa. E venha contribuir para que essas outras gerações, essas futuras gerações, possam ter um mundo melhor, ter um espaço melhor, é, e ter novas inspirações. Às vezes você está tão longe, as pessoas não lhe veem aqui, e sua história de vida é tão bacana, vem inspirar outras pessoas. E nunca esquecer de onde nós viemos, né? Do chão que a gente pisou, das andanças que fizemos, das inúmeras águas de potes que tomamos ao longo da trajetória, né? Você pode tomar aí a sua água de vidro especial, cara, mas não esqueça que é aquele copinho de alumínio tibungado dentro de um pote com aquela água fria. Não tem água no mundo que supere aquilo. Exatamente. E é É isso isso que a que gente deve nós carregar. precisamos. Que a Porque gente tem que um carregar. dia a gente vai passar, um dia a gente vai para um outro plano, a gente vai morrer. E o que nós vamos carregar não vai ser bem material, não vai ser o terno, não vão ser os livros impressos que eu comprei, não vão ser as joias, não vão ser os carros, mas vai ser tudo aquilo que nós vivemos e que aprendemos com os livros e com as pessoas, as experiências, A nossa essência. a essência. As histórias que nós colecionamos, as histórias que nós vivenciamos e o bem que fazemos. E falando em Já histórias, diria até só para o Pequeno Príncipe, ele vai dizer que o essencial, ele é invisível aos olhos. E de fato é. é o que está dentro do coração. Exatamente. E falando em histórias, em vivências, em inspiração, tenho certeza, doutor Marcos, que o senhor tem muitas histórias, tem muitas vivências. E que vivência eu tive aqui hoje. Que não foi só um podcast, só um Juriscast, só mais um episódio do Juriscast, foi uma verdadeira aula. E tenha ciência que o senhor inspira pessoas. O senhor é inspiração pura. Quando a gente brinca dizendo que o senhor é o marechal do direito, não só das Alagoas, mas do Brasil inteiro, é porque eu falo a verdade. Vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, vocês podem realmente concretizar a minha fala, porque é uma sumidade em pessoa, é uma biblioteca ambulante, porque esse homem é puro saber. E o fato de tê-lo aqui realmente engrandece e só vem a somar o conhecimento de quem está nos acompanhando, de quem está nos ouvindo. E eu agradeço de coração. E com esses agradecimentos, eu gostaria que o senhor fizesse as suas colocações finais, porque infelizmente nós já estamos chegando ao nosso tempo, porque se dependesse de mim, eu passaria aqui o resto do tempo que fosse necessário para beber dessa fonte do seu saber. Minha amiga, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar com você, né, de conversar contigo. Foi até essa oportunidade de a gente poder conversar mais. Eu sei que teremos outras, né? A gente está planejando uma boa conversa ano que vem. Sim. É, e uma experiência de vida, inclusive. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas eu quero só agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sou muito feliz de tê-la na minha vida. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente se encontra pouco por causa das correrias da vida da gente, mas quando se encontra, a gente vê que é de verdade, vê que parece que a gente se viu ontem.
né? E isso é que é arretado. Então, eu sou muito grato por isso. E quero dizer para todo mundo que lhe acompanha aqui que seja feliz, sabe? Busque aquilo que lhe faz feliz. Leia um bom livro, ou vários bons livros. Assista bons filmes, ouça boas músicas, lute para que a sua felicidade seja constante, né? Porque felicidade eterna ela só existe depois da vida, né? Mas que você tenha muitas pílulas de felicidades e que nos momentos de tristeza, de desânimo, que tudo está dando errado, chore, grite, respire e siga em frente, porque tudo isso é para nos ensinar alguma coisa. Aprenda e não desista dos seus sonhos. Alguns querem chamar de objetivos, de metas. Não deixa de ser um sonho. Sonho é aquilo que vem da alma. Meta vem da razão. Concretize aquilo que está na sua alma e seja, acima de tudo, feliz. Dinheiro vai ser consequência do nosso trabalho, porque a gente vai trabalhar muito feliz. E aí o dinheiro vem e a gente vai poder fazer viagem, vai poder comer nos melhores restaurantes. Mas não esqueça de comer a buchada lá em Santana do Ipanema ou aquela galinha boa aqui no Moreira, aqui em Palmeira Aquela dos velha Índios, galinha de capoeira. que aí é arretado debaixo do pé da mangueira, não troco por nada. É raiz, é raiz. É. E assim, gente, nesse clima de descontração e conforto, eu encerro esse nosso episódio do Juriscast de hoje. E eu encerro com o coração reconfortante e um pouquinho apertado também, porque hoje eu me despeço de vocês nessa primeira temporada. Nós daremos um tempinho para o período das festividades. Então, eu já desejo a vocês um Feliz Natal, um 2005 de muito conhecimento, de muita luz, de muita realização e de muita prosperidade. E o professor Marques esteve aqui conosco hoje, está aqui conosco hoje, abrilhantando esse nosso episódio. E a energia positiva dele realmente me faz acreditar que 2025 será um ano diferencial. Então, não só na minha vida, nem na vida do professor Marques, nem do pessoal que está aqui na técnica, nem do pessoal que faz a Tribuna Mix e a TV Rádio Web, mas, sobretudo, de vocês que estão nos acompanhando, de vocês que estão adquirindo saber e transmitindo esse conhecimento, para que outras pessoas também adquiram saber e transformem as vidas com um conhecimento digno, um conhecimento justo do que é correto, do que é direito e que nós possamos ser agentes transformadores da sociedade para que a nossa vida seja mais leve e que nós possamos distribuir sorrisos, carinho e amor. Então, eu deixo um abraço bem apertado no coração de vocês. Não vou dizer até a próxima terça-feira, vou dizer até a próxima temporada. 2025 vem aí com novidades e o nosso Juriscast vai estar mais recheado de informações, de forma mais dinâmica, para que vocês possam realmente aprender com mais facilidade e adquirir saberes. Novos saberes serão sempre saberes novos a serem conduzidos, utilizados e disseminados. Então, até 2005. 2025.